CBN Maringá, segunda edição. Hoje, com Gilson Aguiar. Agora são 3h11 e a gente tem, na pandemia, um problema que atinge todos nós. Temos, por exemplo, a questão do home office, temos uma série de mudanças no comportamento. Mas existe uma cidade que tem que ser pensada também em tempos de pandemia. E a gente sempre ouve falar de cidades inteligentes, como ter uma vida facilitada dentro do ambiente doméstico, do ambiente profissional, tem a tal da internet das coisas. E eu estou aqui com Alexandre Montanha. Ninguém melhor para falar disso do que o atual presidente do Comitê das Cidades Inteligentes da BINC. Também é um especialista em internet das coisas, desenvolve soluções de internet para a mobilidade urbana, indústria e saúde. Alexandre Montanha, antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes. Satisfação novamente participar do programa. Montanha, você tem uma participação em uma série de instituições nacionais e internacionais, inclusive multinacionais, que discutem a questão da internet das coisas, cidades inteligentes, e calculo que vocês têm discutido a pandemia. O que se discute na pandemia quando se fala de cidades inteligentes? Nossa, Gilson, assim como mudou completamente o cenário das empresas, governo, isso afetou diretamente nesse processo, né, de transformar cidades em cidades inteligentes. Você vê hoje no mundo diversas células, diversas cidades sendo construídas, né, muitas coisas sendo desenvolvidas, e num determinado momento cai essa pandemia no colo de todo mundo, né? Então, tanto as empresas que estavam desenvolvendo tecnologia exclusivamente para atender demandas do mercado de cidades inteligentes, né? A academia que faz as pesquisas que transformam o conhecimento acadêmico em projetos que também beneficiam projetos de cidades inteligentes, e o governo, né, que debruça em cima das necessidades da população, né, para também desenvolver projetos que vão na direção de cidades inteligentes. Tudo isso foi parado, né? Num dado momento, as empresas tiveram que fechar, né? O governo teve que direcionar todo o seu esforço, todo o seu pessoal para a pandemia, né? Para resolver esse problema da pandemia. Então, foi algo emergencial que chegou aí e que, no impacto da pandemia, ela parou com muita coisa no projeto. Teve até, surgiram até vários artigos aí que as cidades inteligentes estavam morrendo, inclusive. Artigos pesados, né? E assim como o comércio, pequenas empresas, vários setores, né, da indústria de transformação tiveram que se adaptar e estão buscando alternativas para continuar no mercado, os projetos de cidades inteligentes também tiveram essa guinada, né? Pivotaram. Esses projetos de cidades inteligentes, eles também tiveram essa característica de direcionar o esforço para resolver o coletivo, né? Então, eu acredito que a pandemia ela desacelerou aquilo que não era emergencial, né? Aquilo que era um ponto de inovação, por inovação, mas algumas aplicações que efetivamente resolvem a vida do cidadão foi muito acelerado. E isso tem muito a ver com a mesma velocidade que nós vimos aí o e-commerce crescer, né, o 5G chegando. Por quê? Porque tem aplicação prática, o mercado está exigindo, a situação está exigindo. Então, projetos de cidades inteligentes que estão compatíveis com esse novo cenário, eles estão sendo pensados e estão sendo encaminhados, né, com muita seriedade, porque, além de tudo, nós vivemos um momento de incerteza econômica, né, então você precisa equalizar muito bem a questão de investimento em cima desse tipo de projeto, mas aquilo que é fundamental e essencial para dar continuidade, né, na vida das pessoas, né, na melhoria da vida das pessoas nas cidades, isso com certeza está sendo desenvolvido. Montanha, a gente já conversou uma vez sobre isso, de que é exatamente na diversidade, no problema e na crise que certas coisas surgem. Parece que a cabeça da gente acelera e a gente começa a arrumar respostas, né? Sim. Você é uma pessoa que desenvolveu alguns produtos para a saúde. Você tem, como uma de suas atuações no ramo de tecnologia, o desenvolvimento de soluções para a saúde. Alguma coisa mudou de novo nisso? Como é que está isso? Mudou. O que está acontecendo, né? No impacto, né, alguns meses atrás, quando estavam todos, estamos ainda, né, muito
atordoados, mas na época foi um desespero, né? Todo mundo fechando, carro de corpo de bombeiros avisando a população, todo mundo um pouco mais preocupado. Não estou dizendo que a preocupação diminuiu, mas as pessoas ficaram muito impactadas na época. E isso criou uma infinidade de oportunidades assim, de desenvolver soluções para mitigar esse problema, né? Na época, algumas dessas coisas eram muito incipientes, e agora elas começam a se transformar e se tornarem produtos e serviços disponíveis para as pessoas. Nós vimos muito de descontaminação, e agora nós já estamos vendo as grandes multinacionais, inclusive de eletrodomésticos, né, incorporando dentro dos seus aparelhos, né, a questão da descontaminação. A gente vê ar-condicionado saindo com isso, né, os robozinhos, aquele robozinho que limpa a casa já fazendo essa limpeza. Então, surgiu agora o Smart Locker, né? Você viu que até os Correios adotaram muito esse tipo de dispositivo para fazer entrega, para melhorar essa dinâmica da logística, né? E agora esses Smart Lockers já estão sendo integrados a sistemas de descontaminação. Então, essa é a beleza desse momento, né? Então, quando nós recebemos assim, esse impacto, a gente tem que se virar, né? A água bateu, tem que encontrar uma solução. E as pessoas vão maturando esses projetos, vão validando e transformando. Então, estamos agora no momento onde as ideias de 6 meses atrás se transformaram em produtos. Você é um cara que matuta muito isso, soluções, e você fica pensando, o que vai acontecer agora? Porque a gente está com a vacinação chegando, a pandemia, claro, ela vai ficar um bom tempo com a gente vai sentir muito do que está acontecendo, isso vai afetar muito a nossa vida. Mas como é que vai ser o depois para você? Gilson, o que está acontecendo, né? Os grandes pensadores, né, e essas pessoas que estão com um papel de direcionar a nossa sociedade, elas estão numa fase de replanejamento, tá? E o Brasil está num momento muito interessante de cidades inteligentes, que acabou de publicar a Carta Brasileira, né, para cidades inteligentes, né? Isso é muito bom, dá um norte, dá uma diretriz para todos os projetos e todos os municípios, né, adotarem a tecnologia de maneira compartilhada, otimizar os recursos, né, e tudo mais. Então, a gente, nesse momento, está observando, né, esse compartilhamento de informações, essa normatização do problema, né, que está acontecendo, todo mundo conhecendo, olha, essas são as melhores soluções para esse tipo de problema, né? Também estamos vivendo um momento de se acalmar aquela leva de startups, de um monte de inovação que estava acontecendo há tempos atrás. Você pode ver que esse momento acabou um pouco, está um pouco mais calmo. Por quê? As pessoas perceberam que agora nós precisamos trabalhar com o compartilhamento, nós precisamos compartilhar o conhecimento, a gente precisa normatizar os problemas e trabalhar em conjunto, né? E isso essa é a nova direção do mercado global, né? Nós estamos vendo muito esforço em mobilidade urbana, muito esforço em cidades de 15 minutos. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Né? Não, eu queria que você explicasse agora. Agora você falou, explica. De você desenvolver áreas, né? Porque os centros urbanos estão crescendo, né? A gente vê que as pessoas não querem mais se aglomerar em transporte público, né? É uma tendência, você não quer ficar dentro de um ônibus, você não quer ficar aglomerado. Até resolver esse problema da pandemia, que vai demorar a resolver, as pessoas querem minimizar isso, né? E a ideia de você ter todos os tipos de soluções e atendimentos, né, públicos e privados em até 15 minutos de onde você está, é uma tendência mundial, né? Para que você não tenha aquele deslocamento, né? Nós aqui no interior ainda não temos esse problema tão evidenciado, mas grandes centros, o sujeito acorda e passa 2, 3 horas por dia dentro de um ônibus, dentro de um metrô, né? Então, a tendência agora é reorganizar essas áreas, que a cidade inteligente é assim, né? Não é só a tecnologia, desenvolver a tecnologia pela tecnologia. A tecnologia tem que ser o meio. O fim
resolver os problemas das pessoas com a tecnologia. E é isso que está acontecendo. As pessoas começaram a aproveitar esse momento de streaming das reuniões, dos eventos online, discutir, compartilhar, né? E não ter mais aquele punhado de projetos concorrendo com soluções muito próximas uma da outra, e todos eles meio mancos, né? Que não chegavam em lugar nenhum. Então, agora o que está acontecendo? Você tem mais diretrizes, você tem um governo bem mais alinhado com a tecnologia, porque o governo já entendeu que a tecnologia resolve muita coisa. Nós vemos isso aqui, Maringá é uma referência nisso, né? Então, a tendência é essa, Gilson, da gente ter mais planejamento urbano, mais planejamento de transporte, mais planejamento de atendimento de micro-regiões, mesmo em cidades do porte de Maringá. Então, aquela coisa da cidade adensada que o pessoal fala. Exatamente. Né? Ou pequenos, aquelas subprefeituras, né? Aqueles subatendimentos que você tem em cada ponta. Então, aquela coisa de você fazer um grande espaço para receber muita gente, os grandes hipermercados, os grandes espaços de consumo, eles estão em decadência. Na prática, você vai criar, nas regiões, microespaços de consumo com diversidade para a pessoa poder se deslocar o mínimo possível. Já é uma tendência. Mesmo antes da pandemia, Gilson, eu fiz algumas viagens, aí eu tive a oportunidade de viajar para vários países, e o que eu observei é que grandes redes, né, elas estão deixando de fazer grandes investimentos em grandes prédios, e estão pulverizando mais, né, com pequenos mercadinhos, pequenas farmácias, mas assim, chega em todos os bairros, chega muito próximo do cliente final, né? Então, a questão da logística também vai ser muita coisa automatizada, com transporte autônomo. Por enquanto, parece um pouco fictício para a gente, mas está chegando disso. E assim como nós recebemos de forma impactante a pandemia, pode ser que de uma hora para outra estejamos aqui já sendo atendidos por veículos autônomos na maior tranquilidade, assim que tiver algum tipo de investimento forte nessa área, algum tipo de benefício fiscal para alavancar essa aplicação de tecnologia, nós vamos ver os benefícios dessas inovações em um curto espaço de tempo. Eu não sei se vai na onda do que você está falando, eu costumo fazer uma compra pequena no mercadinho perto da minha casa. E também no açougue perto da minha casa. E os dois estão usando de tecnologia para que você tenha clientes que acessem os produtos, peçam o produto, e eles entregam o produto na sua casa, num raio dentro do bairro, né, de alguns quilômetros. Quer dizer, eles vão ter mais clientes sem ter que ir até o estabelecimento de uma forma mais rápida. Eles atendem sem ter que ocupar o espaço deles. Quer dizer, é mais ou menos isso que você está falando. Isso que está acontecendo, Gilson. Isso é uma cidade inteligente, né? Quando o próprio empresário entende que a logística e a tecnologia podem otimizar os recursos dele e trazer um pouco mais de rentabilidade, né? O poder público enxerga isso também. E é por isso que eu vejo como tendência desse novo mandato, e a gente também está vivendo esse momento de transição, embora em muitos municípios houve a permanência do governo anterior, e isso também é bom, porque dá continuidade aos projetos anteriores, né? Eu vejo que a tendência é mais áreas, assim, tipo calçadão, onde que tem menos veículos, mais áreas para acesso a veículos autônomos. Em pouco tempo nós vamos ter isso, né, para que melhore e otimize, por exemplo, essa questão de microentregas, né, de você ter perto do mercadinho receber isso, né, e outras coisas de inovações tecnológicas do tipo, olha, agora nós temos um método de pagamento Pix, por exemplo. Olha, isso vai revolucionar, né? Você não precisar... qualquer pessoa ali na feira pode receber diretamente o pagamento. Essas transições todas que estão acontecendo podem transformar a forma com que a gente opera, né? Qualquer tipo de transação. Então, isso também traz uma série de consequências econômicas, de logística e de comportamento das pessoas, né? Isso faz parte desse ecossistema que compõe as cidades inteligentes. Agora, o que eu acho engraçado, e tem que pagar, porque eu falei disso, eu fiz consulta online, quer dizer, eu fiz uma teleconsulta, e não foram uma nem duas vezes, e eu achava que isso era uma coisa muito distante, quer dizer, as pessoas também vão enveredar por aí, você vai ter uma forma de você monitorar a saúde das pessoas sem que elas tenham que se deslocar a um consultório, a um laboratório, às vezes. Gilson,
nós estamos sempre, o que está acontecendo, né, sempre, todas as vezes que nós conversamos, eu sempre disse sobre a oportunidade de vivermos essa era, né, de uma transformação tão rápida e tão constante e num ciclo tão que a gente não consegue prever. Mas a inteligência artificial, né, que está agora entre nós, ela vai trazer muitas outras aplicações que não imaginávamos que seriam possíveis de serem realizadas por um computador ou sendo auxiliado por um computador, como, por exemplo, realizando uma consulta médica online, né? Em pouco tempo, mesmo com as consultas médicas que você tem que ir fisicamente no local, será amparada ou será assistida por algum tipo de inteligência artificial, né? Então, é um momento de transformação. A inteligência artificial está aí e todas as empresas, todas as áreas, né, irão utilizar esse tipo de recurso. O Montanha, responde a pergunta do meu ouvinte, o Carlos. Ele fala o seguinte: toda essa mudança, toda essa tecnologia vai ser com segurança ou vamos estar sequestrado por alguém, um hacker, por exemplo? Não existe um ambiente 100% seguro. Nunca vai existir um ambiente 100% seguro, porque sempre tem algo por fazer, né? Mas, ainda assim, existem várias coisas que podem ser feitas, né? Várias medidas que você pode tomar para se manter um pouco mais seguro, ser um pouco mais tranquilo nas suas operações e transações, né? Mas uma coisa que também vem desse momento de planejamento, que é muito interessante, e que é uma premissa até para o Brasil realizar suas transações, seus negócios internacionais, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o que chegou agora, imputando a responsabilidade nos operadores, ou naqueles que são... Operadores não, naqueles que são responsáveis pelo sistema, ou pela operação do sistema, vai trazer muito mais segurança para o usuário final, porque muitas dessas informações agora devem ser anonimizadas, né? Você não pode mais guardar nenhum tipo de dado pessoal do cliente, você não pode guardar nada que o identifique, né? E isso, por si só, já traz um certo tipo de segurança, né? E, novamente, estamos passando por uma transição. Eu acredito que, em pouco tempo, muitos dos problemas que nós temos hoje de segurança serão resolvidos, mas outros estão por vir, né? Nós estamos agora sendo bombardeados por uma série de inovações envolvendo hardware, que a gente chama de IoT, de Internet das Coisas. E esses hardwares todos são de fabricantes diferentes, né? Que muitas vezes nós não conhecemos o que tem ali dentro, e ainda é uma incógnita, né? Então, isso tudo ainda precisa ser resolvido, né? E isso ainda pode trazer um nível aí de insegurança. Mas, como eu venho dizendo, é um processo de transição e de aprendizado, né? Eu acredito que as pessoas vão ter muito mais cuidado ao fazer as transações, e os próprios softwares, né, estão um pouco mais seguros para que você possa digitalizar a sua vida, né, sem se preocupar muito. Agora a Sandra está aqui, a Sandra Magrini, é isso? Deixa eu ver se eu não vou errar o nome da Sandra. Isso mesmo, Sandra Magrini. A Sandra falou o seguinte: meu caro Montanha, ela está lá acompanhando no Facebook a nossa conversa, esses robozinhos, essas coisas que você fala, vai gerar desemprego, ou não? Hoje o Banco do Brasil anunciou uma demissão aí, né, um programa de demissão voluntária de 5 mil pessoas, né? A questão dessa transição econômica vai gerar desemprego, porque tem muitas pessoas que são especializadas em realizar atividades que podem ser substituídas agora de forma online. O Gilson acabou de dizer isso, Sandra, né? Fazer uma consulta online. Quantas pessoas que esse consultório não pode economizar, entre aspas, né, realizando somente o atendimento virtual? Muitas pessoas. Então, vai gerar desemprego? Gera, mas gera oportunidades, né? Gera outras oportunidades. A área de tecnologia e do entendimento da tecnologia, não necessariamente você precisa ser da área de tecnologia, ela está carente, muito carente de mão de obra, né? E é uma mão de obra que paga bem, né? Então, do mesmo jeito que você gera o desemprego, você gera, do outro lado, oportunidades de trabalho
que são um pouco, que tem um valor agregado maior, né? Então, eu acho que, Sandro, eu acredito que a gente tem que pensar nas oportunidades que vão surgir aí com esses robozinhos da praça. Meu caro Montanha, obrigado por essa conversa, uma honra conversar contigo. Até o nosso próximo encontro. Até mais, Gilson. Muito obrigado a todos. Conversei com o Alexandre Montanha. Montanha é especialista em Cidade das Coisas. O Montanha tem aí um currículo fantástico. Ele é presidente do Comitê de Cidades Inteligentes da ABIN, que trabalha hoje com o desenvolvimento de soluções na internet para vários setores da cidade, setor industrial, saúde, enfim. Montanha é uma figura fantástica e conversamos hoje sobre a inteligência em prol da pandemia e o que ficou, de certa forma, suspenso por causa dela. 3h31.